Fala galera, boa noite. Hoje a gente vai entrar na aula 4, pílula 4, e a gente vai falar sobre a teoria do crime, o tópico que dá nome aqui à nossa página, ao nosso perfil. Então vamos seguir. Hoje eu até me arrisquei a botar aqui os substratos do crime, porque ajuda muito, gente, não é besteira, ajuda a gente a visualizar. E essa matéria, se a gente não visualizar direito, é tanta coisa que poderia ficar confuso. Então vamos lá. Hoje o foco da nossa aula vai ser falar sobre o fato típico, beleza? O fato típico é o mais longo. E na próxima aula a gente já entra em licitude, culpabilidade e consegue seguir com a matéria, ok? Então, galera, a gente adota no nosso ordenamento a teoria tripartite do crime. O que isso significa? Que se a gente pegar o crime e a gente for dissecar esse delito, às vezes é difícil visualizar, né? Porque fica algo que parece teórico, mas a gente tem que tentar materializar. Então, se a gente pegar o crime e dissecar a sua estrutura, a gente vai achar o fato típico, ilícito e culpável. Tipicidade, fato típico, ilicitude e culpabilidade, beleza? E se a gente perder um desses, é como se fosse um efeito dominó. Se um desses cai, os demais caem também, porque o crime ele é formado pelos três. Se eu perco um, não existe delito, não existe crime, beleza? Então vamos entrar no fato típico. Gente, o que é o fato típico? É um fato humano indesejado que causa uma conduta que se amolda, se adequa a um tipo penal. O que é um tipo penal? Gente, tipo penal é diferente de tipicidade. Tipo penal é a lei penal. É o tipo que está tipificado, descrito na lei penal. É um delito, beleza? Esse é o tipo penal. Agora, o que é a tipicidade? É essa adequação. É a fórmula de adequar essa operação. Ou seja, exemplificar para vocês. Uma conduta ocorreu aqui no mundo humano. No mundo, enfim. Houve um acontecimento, um fato humano aqui. Se esse fato humano, ele se adequa ao que está descrito lá na lei, ele é um fato típico, beleza? A gente vai ter essa tipicidade, esse caminho aqui de adequação é chamado de tipicidade. E o fato típico é o que está descrito lá na norma. Ou seja, se uma pessoa mata alguém, ela cometeu uma conduta humana, que vai ser um fato, a gente vai adequar. Essa conduta humana, ela se adequa a alguma coisa que está prevista em lei? Sim, lá no homicídio, no artigo 121 do Código Penal. Então, a gente faz essa tipicidade e verifica se ela está adequada. Então, vamos seguir? Essa é a tipicidade, beleza? É a operação de ajuste. Agora, a gente, dentro aqui do fato típico, a gente tem 4 elementos. Conduta, resultado, nexo e tipicidade, que eu acabei de falar pra vocês, mas mais pra frente a gente vai ver a tipicidade formal e material. Então, vamos lá, gente. O que é a conduta? Conduta é a ação ou omissão humana, voluntária e consciente, dirigida a um fim. Beleza? Por que eu tô falando isso com vocês? Aqui na conduta a gente vai estudar o conceito, suas causas de exclusão e as espécies, algumas espécies de conduta. Então, bora lá, galera. Por que eu falei que é uma conduta humana, voluntária, dirigida a um fim? Por quê, gente? Porque aqui, se a gente não tiver voluntariedade, a gente exclui a conduta. O que isso significa? Galera, vou falar 3 hipóteses aqui que excluem a conduta. Uma coação moral irresistível, uma coação física, esqueçam o que eu falei. Uma coação física irresistível, ela exclui a conduta. Por quê? Porque aquele indivíduo, ele passa a ser uma mera massa mecânica. Um exemplo aqui, uma pessoa pega a minha mão à força e me faz puxar um gatilho. Ela pega o meu dedo, segura e me faz puxar o gatilho de uma arma e eu disparo e acabo matando alguém. Enfim, o que é isso aqui? Aqui existe conduta da minha parte? Não, porque não tinha voluntariedade nenhuma. Foi uma coação física irresistível, ou foi uma mera massa mecânica. Beleza? Então isso é uma causa de exclusão da conduta. Segunda que eu quero que vocês saibam, atos reflexos, gente, decorrentes de reações automáticas de um nervo sensitivo ou de um músculo, é aquilo mesmo que vocês estão pensando. Atos reflexos, às vezes a pessoa tem um espasmo, algo do tipo. Caso isso venha a causar um crime, isso também não vai configurar uma conduta, porque não existe voluntariedade aqui. Então, a gente exclui a conduta. Gente, se a gente exclui a conduta, que tá aqui dentro do fato típico, que é um dos 4 elementos, a gente necessariamente exclui o fato típico. Se a gente exclui o fato típico, a gente exclui o crime todo. É sempre um jogo de dominó, beleza? Então, vamos evoluir aqui. Última hipótese que eu vou trazer pra vocês de exclusão da conduta é quando o sujeito tá dormindo, um sonambulismo ou um estado de hipnose, que a pessoa não tem nenhuma consciência, também não tem voluntariedade aqui. Galera, espécies de conduta, crimes dolosos, culposos e pré-dolosos que eu vou trazer aqui pra vocês.
Gente, crimes dolosos. Eu só vou trazer... A doutrina traz várias hipóteses de crimes dolosos, vários tipos de dolo. Eu vou trazer pra vocês 2, porque são os mais relevantes pra gente seguir aqui no nosso resuminho expresso, beleza? Dolo direto, galera. Aqui, o agente, ele prevê o resultado, ele quer aquele resultado e ele conhece aquele resultado. Ou seja, eu quero matar fulano, eu pego uma arma e atiro em fulano. Essa é a minha atenção, eu quero, é a minha intenção, eu quero e eu conheço aquele resultado. Agora, dolo eventual ou dolo indireto. Gente, dolo eventual é quando o agente ele não quer aquele resultado, mas ele assume o risco de produzir. Então, ele conhece aquele resultado, ele prevê, ele assume aquele risco. Exemplo, eu não quero matar ninguém, mas eu vou me embriagar, vou beber todas e vou pra casa dirigindo. Totalmente embriagada. Então aqui, galera, eu assumo o risco de produzir um resultado desastroso. Aqui a gente tem esse dolo eventual, beleza? Que eu não quero matar alguém, mas eu não tô nem aí, eu tô assumindo o risco, porque eu tô praticando uma conduta totalmente sem escrúpulos aqui, beleza? Então esse é o dolo eventual, ok? Agora, gente, crimes culposos, que são crimes não intencionais. Aqui a gente tem a violação de um dever básico de cuidado, beleza? E essas formas, quais são as formas de violação de um dever de cuidado? Trazer as principais? Imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é uma precipitação, uma foiteza. Negligência é uma ausência de precaução. E imperícia é uma falta de aptidão técnica, ok? Vamos seguir, que isso aqui eu acredito que vocês saibam e é importante a gente seguir em frente, não tem tanto mistério. Gente, a gente tem 2 espécies de culpa aqui dentro dos crimes culposos. A culpa consciente, quando o agente ele prevê o resultado, mas ele acredita que ele pode evitar aquele resultado, beleza? Então eu prevejo aquela possibilidade, mas eu acredito que eu consigo evitar com as minhas habilidades ou com a sorte. Isso é a culpa consciente, a pessoa tem consciência do resultado. Agora, culpa inconsciente é quando o agente ele não prevê o resultado. Mas esse resultado, galera, ele era previsível, senão nem culpa a gente vai ter. Porque se for um resultado totalmente extraordinário, fora da previsibilidade do homem médio, que a gente tem como parâmetro aqui no Código Penal, no Direito Penal, bom, se ele fosse totalmente imprevisível, sequer a gente teria uma culpa, a gente teria um fato que não seria nem culposo, beleza? Então, vamos lá. Aqui é um exemplo, um caso fortuito. Se eu tô dirigindo, tomando todo cuidado, uma pessoa se joga na frente do meu carro, eu não tive nem culpa, beleza? Foi um caso fortuito, sequer culpa eu tive. Então, vamos lá. Eu tenho um quadrinho do resumo da voluntariedade, que eu já postei aqui no perfil, eu vou postar de novo. Mas eu disponibilizei também lá no resuminho escrito, pra quem tá lá no grupo, na pílula de hoje digitada. Então, quem quiser, gente, tem acesso a isso, porque é importante. Eu fiz o quadrinho comparando dolo direto eventual, culpa consciente e inconsciente. Vamos seguir, gente. Eu também falei de crime préter doloso. O que é um crime préter doloso? É um crime doloso que é agravado por um resultado culposo mais gravoso. Ou seja, gente, aqui o indivíduo ele quer praticar um crime. E ele pratica um crime de forma dolosa, intencional. Só que sem querer, ou seja, culposamente, acaba ocorrendo um resultado mais grave por conta da sua culpa, sem sua intenção. Um exemplo aqui é a lesão corporal dolosa, na qual a gente tinha atenção, seguida de uma morte culposa, que a gente não tinha intenção de produzir. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora eu vou entrar com vocês, gente, ainda dentro da conduta, dentro do fato típico, eu vou entrar com vocês no erro de tipo. E pra gente finalizar essa aulinha. Agora, tudo, pra resumir, eu resolvi escrever aqui pra vocês. Tudo que a gente falou tá dentro de conduta ainda. E pra finalizar a conduta, os outros 3 são muito rápidos. Eu vou falar com vocês sobre o último tópico, que é o erro de tipo. Gente, o que é um erro de tipo? É uma falsa percepção da realidade pela gente. É a ignorância ou o erro sobre as elementares ou circunstâncias de um crime. Exemplo clássico aqui para vocês entenderem. Um atirador, um caçador, que tem costume de caçar animais na floresta. E ele vê um arbusto se mexendo, ele imagina que seja uma capivara que ele está caçando. Ele vai e atira, não dava pra ver nada, realmente parecia. Quando ele vai ver, ele atirou em alguém, uma pessoa. E essa pessoa veio a falecer. Galera, isso aqui é um clássico exemplo de um erro de tipo. A pessoa se engana sobre a realidade, ela tem outra percepção da realidade, ok? E o erro de tipo, ele pode ser essencial, que recai sobre as elementares, os dados principais do tipo, que é esse caso que eu dei, ou ele pode ser acidental, que ele recai sobre dados secundários do delito, beleza?
Não dá pra gente entrar em todos esses méritos, em todos esses aspectos, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui com vocês. Gente, o erro de tipo essencial, que é o que recai sobre as elementares do delito, os principais pontos, ele pode ser evitável ou inevitável. Quando o erro de tipo ele é inevitável, nesse caso, por exemplo, se realmente a pessoa, vamos supor que a pessoa estava até vestida de marrom, sei lá, não dava pra ver nada, não dava pra ter ideia, era uma área só de caça, que não costumava ter pessoas. Se era um erro inevitável, a gente exclui dolo, exclui culpa. Agora, se era um erro evitável, o que isso significa? Evitabilidade aqui é sinônimo de previsibilidade. Se era possível prever, se era um erro evitável. Se assim, eu tô ali caçando, mas ali é uma área que fica cheia de gente, cheia de criança. Eu sei que é uma área que costuma ter movimento humano, né? E eu vou lá, tô confusa, mas eu falo, não quero perder minha presa, vou e atiro. Tudo vai depender, né, gente? Na teoria é fácil de visualizar, mas na prática eu sei que é difícil. Mas se fosse um erro evitável, a gente exclui o dolo, porque não teve essa consciência, essa intenção, mas a gente não exclui a culpa. A pessoa vai responder a título de culpa se for previsível, se tiver essa previsibilidade em lei desse delito, de forma culposa, ok? Gente, finalizamos a